Muito bem, nós estamos aqui dentro do templo da Igreja Evangélica Cenáculo dos Milagres e nós queremos entrar dentro do seu lar. Eu quero que você preste atenção em tudo que vai ser dito aqui, porque a partir desse momento nós vamos levar até você a verdade não dita, que talvez essa verdade, você conhecendo, salvaria, mudaria totalmente a sua vida. Todos os dias nós vamos gravar e colocar para você, através desses vídeos, as verdades não ditas que você tem que saber o que acontece através de tudo isto que você está vendo. Nós vamos falar sobre a salvação, sobre o reino dos céus. Nós vamos falar para você sobre o céu, sobre o inferno, o que acontece quando a pessoa morre, para onde ela vai, o que acontece quando a pessoa ela deixa de respirar. Nós vamos começar hoje falando exatamente sobre isso, sobre o inferno, sobre os portadores da morte, o que acontece após a pessoa ela dar o seu último suspiro. Por favor, acompanhe comigo a Bíblia, aqui no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19, diz o seguinte, vamos ler. O rico e o mendigo, fala assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veja bem, a Bíblia fala de duas pessoas bem distintas. Um era riquíssimo e tinha tudo, não lhe faltava nada. E o outro, ele era um mendigo. E a Bíblia fala que esse mendigo, ele alimentava-se das migalhas que caía da mesa daquele homem. Além de mendigo, ele era doente, porque os cães vinham e lambiam as suas úlceras. Só que, vamos terminar a leitura. Olha o que diz assim, aqui. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos ao longe e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Veja bem, a Bíblia diz que o mendigo, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e a Bíblia diz que ele foi sepultado. Veja bem, Lázaro morreu e não foi sepultado. A Bíblia diz que ele foi levado para o seio de Abraão. Por quê? Que a Bíblia diz que ele não foi sepultado, porque quando a pessoa está salva, a morte não existe. Quando a pessoa está salva, quando ela morre fisicamente, ela continua vivendo, porque para aqueles que servem a Deus, a morte e o abismo não existe mais. Quando o rico morreu, a Bíblia ela fala bem clara, ele foi sepultado, quer dizer, ele realmente morreu. Ele morreu fisicamente e a Bíblia diz que no inferno, quer dizer, ele morreu também espiritualmente falando. No inferno ele estava sendo atormentado. E quando ele levantou os olhos, ele viu Lázaro no seio de Abraão. Preste atenção aqui a esse detalhe. Não deixe nada atrapalhar você nesse momento. Olhe para cá. Olhe para mim. Preste atenção nas palavras que eu estou falando para você. O que isso quer dizer? Veja a verdade não dita que você não sabe, que você ainda não sabe. Quando aquele homem rico olhou
e viu Lázaro no seio de Abraão, isso quer dizer o quê? Que quando a pessoa ela morre e ela vai para o inferno, a pessoa que está no inferno, ela vai conseguir ver, enxergar aqueles que estão salvos. Imagina, a pessoa no inferno, ela vai ver aqueles que estão salvos. É o que diz a Bíblia. Olha o que fala aqui. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Então, aquele homem morreu e foi para o inferno. Lá no inferno, ele levantou os olhos e viu Lázaro sendo consolado. Então, entenda, aqueles que estão no inferno sendo atormentados, eles vão conseguir ver aqueles que estão salvos, aqueles que estão no reino dos céus, aqueles que estão sendo consolados. Só que, vamos voltar um pouquinho. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Quando o rico morreu, ele foi sepultado. Meu amigo e minha amiga, preste atenção. É isso, é essa verdade não dita que eu quero que você saiba agora. Quando a pessoa ela morre, isso acontece na hora, ela morreu. Se ela está salva, os anjos vêm e ela é levada para o seio de Abraão. Quer dizer, ela vai ser levada para um lugar de descanso, esperando a volta do Senhor Jesus. Ela vai ser levada para um lugar de descanso, ela vai ser consolada. Quando a pessoa morre e ela não está salva, automaticamente ela já vai para o inferno e ela vai ser atormentada. Só que quando a pessoa morre, existem demônios que eles só fazem exatamente isto. A Bíblia diz que são os portadores do inferno. Esses portadores do inferno, eles trabalham exatamente para isso. Ele fica esperando a pessoa morrer, porque a pessoa morreu, eles vêm. Ele vem buscar a alma da pessoa. Olha só o que a Bíblia diz aqui no livro de Jó, para você entender melhor sobre esses portadores da morte. Livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 22. Olha só o que a Bíblia fala. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Agora olha para mim para você entender. Esses portadores da morte são demônios. Eu vou explicar para você. A verdade não dita que você até hoje não sabe. A pessoa, ela morreu. Ela deu seu último suspiro. Se ela não está salva, os portadores da morte vêm, pegam a sua alma e a levam para o inferno. E detalhe, não tem como a pessoa fugir, porque aqui nós estamos falando do mundo totalmente espiritual. A pessoa morreu, ela não está salva, os portadores vêm, pegam a sua alma e automaticamente vai acontecer com ela o que aconteceu com aquele rico. Ele já vai ser atormentado. Quando a pessoa está salva, com ela existe um anjo. E os portadores da morte, de maneira nenhuma, conseguem tragar a sua alma. A Bíblia diz que existem duas coisas que não se fartam. Uma delas é o abismo, e a outra é o inferno. O inferno, gente, tem sede de almas. O inferno foi criado exatamente para isso. O inferno é um lugar de punição para aqueles que desobedeceram a palavra de Deus. O inferno, ele não se farta, ele tem sede de almas, ele se alimenta disso. Quanto mais almas forem para o inferno, mais fome o inferno tem. Então, a pessoa morreu, os portadores do inferno vêm,
pegam a sua alma e a levam para o inferno. Olha o que a Bíblia fala mais aqui, vamos continuar. Diz assim: a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores do inferno. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Agora, veja bem, quando a pessoa está salva, mesmo a pessoa salva, os portadores da morte vêm, porque este é o trabalho deles. 24 horas por dia eles ficam rodeando as pessoas. Aonde ele vê que vai acontecer uma morte, alguma situação do tipo, ele está perto. Ele está perto, ele tem sede disso, ele trabalha para isso. Ele trabalha em cima disso, para a pessoa morrer. Eles foram feitos exatamente para isso. Então, quando a pessoa morre e ela está salva, ainda assim, os portadores da morte vêm e tentam pegar sua alma. Só que a Bíblia diz que com ela está um anjo. E o anjo dirá: redime-o, quer dizer, ele está salvo. Vocês não podem tocar na alma deste homem. Então Deus o salvará da morte. A Bíblia fala também aqui, para você entender melhor, no livro de Jó, voltando um pouquinho, capítulo 3, no versículo 19. Olha o que ele fala mais aqui. Diz assim: ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Presta atenção para você entender. Ali naquele dia, que dia? No dia da morte. A morte vai vir tanto para aquele que é grande, quanto para aquele que é pequeno. A morte vai vir tanto para o rico, como para o pobre. A morte vai vir tanto para quem é negro, quanto para quem é branco. Não tem distinção. Quando a morte vier, aí que está o problema. Qual a situação que a pessoa se encontra naquele momento? Quantas são as pessoas que vivem, infelizmente, a gente vive num mundo assim, materialista. As pessoas só se preocupam consigo mesmo. Pessoas egoístas, egocêntricas, pessoas que não estão nem aí com o seu semelhante. E muitas das vezes, infelizmente, essas coisas que acontecem lá fora são trazidas para dentro da igreja. Quantas são as pessoas que dentro da igreja elas se comportam dessa forma? Só se preocupa com ela. Ela acha, ou talvez é ensinado isso para ela, que para ela ser salva, ela tem que ser rica, ela tem que vencer, ela tem que prosperar. Não, você tem que ser patrão. Não, se você viver uma situação de derrota, é porque você está com demônio, é porque você não está salva, é porque você não está bem. Minha amiga, aquele rico morreu e foi para o inferno. Lázaro era mendigo, mas mesmo mendigo, ele tinha a sua salvação. E ele era mendigo porque queria. Porque se ele quisesse lutar para sair daquela situação, ele sairia. Mas a situação em relação à salvação é outra coisa. E às vezes a pessoa, ela coloca isso na cabeça dela: não, como que eu vou entrar no reino dos céus se eu sou pobre? Como que eu vou entrar no reino dos céus se eu sou empregado? Como que eu vou entrar no reino dos céus se eu tenho uma vida simples? Eu não consigo conquistar uma casa, eu não consigo conquistar um bom emprego, eu não consigo conquistar um bom salário. Minha amiga, é isso que o diabo quer que você pense. Essa é a verdade não dita que você talvez não saiba. A sua salvação não interfere em nada como está a sua vida hoje. Você sendo rico ou pobre, não interessa. A sua salvação é algo totalmente
particular. Jesus disse assim: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Não é aquele que crê e prospera, não é aquele que crê e fica rico, é aquele que crê e for batizado, é aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, os portadores da morte trabalham exatamente em cima disso. E falam mais assim, para você entender. Olha só o que diz assim: quem espera a morte? Quem que espera a morte? Exatamente os portadores do inferno. Olha, preste atenção, olhe para mim. Quando você se acorda e abre os seus olhos, os portadores da morte já estão ali. Porque se você morrer naquela hora, eles já estão ali para buscar a tua alma. Quando você sai para ir para o teu trabalho, eles vão atrás de você. Porque no meio do caminho, se acontece alguma coisa e você morre, eles estarão lá. Quando você vai para o seu trabalho e volta para casa, a mesma coisa. Eles andam, como diz a Bíblia, 24 horas por dia ao nosso derredor, à procura de uma presa para nos tragar. Então, meu amigo, não se engane. Não é os milagres que você conquistou na igreja que vai te garantir a salvação. Não é porque você chegou na igreja pobre e hoje você está rico que você está salvo. Não é porque você chegou doente e hoje você está curado que você está salvo. Não é que você chegou cheio de demônios e hoje você está liberto que você está salvo. O que vai garantir a sua salvação é a vida que você leva diante de Deus. Essa é a verdade não dita que talvez você não saiba. Então, os portadores do inferno, eles trabalham exatamente em cima disso. E diz mais assim, vamos ler: que esperam a morte e ela não vem, eles cavam em procura dela. Quer dizer, os portadores da morte, eles vão criar várias situações para a morte acontecer. Quantos acidentes você vê por aí? Quem causou aquela situação? Quem criou aquela situação para aqueles acidentes acontecerem, para aquelas tragédias? Está aqui, olha. Se a morte não acontecer naturalmente, os portadores do inferno vão criar uma situação para a pessoa morrer. Minha amiga, quantas pessoas morrem direto, diariamente, todos os dias? Quantas pessoas têm ido para o inferno? E pessoas que estão aonde? Dentro da igreja. São mais as pessoas que vão para o inferno dentro da igreja do que aquelas que serão salvas. Olha para terminar, olha o que diz aqui. Vamos ver. Eles cavam à procura dela, mais do que tesouros ocultos. A morte para os portadores do inferno é mais preciosa do que qualquer coisa. Principalmente quando uma pessoa que conhece a verdade, ela morre e não está salva. É um prêmio, é um tesouro preciosíssimo para eles, porque eles sabem que essas pessoas irão para o inferno. E quantas pessoas estão dentro da igreja, gente, vivendo dessa forma? Estão preocupadas em ficar ricas, estão preocupadas em salvar a família, estão preocupadas em mostrar para um montão de pessoas que elas conseguem, que são vencedoras, mas não estão preocupadas com a vida eterna. Elas não sabem o que se passa no mundo espiritual. Talvez você está me assistindo agora, e se você morresse agora, os portadores do inferno viriam buscá-lo. Para onde você iria agora, nesse momento, quando você morresse?
Quantas pessoas falam assim: não, eu estou bem, eu estou na minha igreja, eu estou buscando a Deus. Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Não, eu deixei meus pecados, eu vivo reto com Deus. Mas será que você não está se enganando? Olha só o que a Bíblia fala aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 19 em diante. A Bíblia fala aqui de um homem que ele conquistou tudo. Ele ficou tão rico que ele teve que construir celeiros enormes para colocar todos os seus bens. E olha só o que ele diz aqui. Olha o que fala: então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, muitos anos, por muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Quantas pessoas falam assim: ah, eu estou há muito tempo na igreja, eu já conheço a verdade, eu estou muito bem. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, é o que diz a Bíblia. Tem muita gente caída e ela não sabe. Tem muita gente vivendo de mentira, de aparência, pensando que porque está na igreja ela está salva, está protegida. Não, minha amiga, a igreja não pode nos proteger de nada. O que pode nos proteger e nos garantir a nossa salvação é o caráter que nós temos diante de Deus. Porque quando a pessoa se converte, a mente dela muda, o pensamento dela muda, o seu caráter é outro, ela passa a ser exemplo. E quantas pessoas que estão dentro das igrejas e são mau caráter, mau exemplo, e impedem muitas das vezes de muitas pessoas que estão lá fora virem para a igreja. Por isso que Jesus disse naquele dia: muitos dirão: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não pregamos a tua palavra. Eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Então a pessoa está dentro da igreja e Deus não conhece. E tem mais, gente, aquele que pertence a Ele, Ele sabe. Não adianta a pessoa viver de aparência, ou chegar na igreja, Pai do Senhor, com a Bíblia debaixo do braço, e canta, aleluia, louva. Não adianta, porque Deus sabe quem é você. Se você é um bom caráter, Deus sabe. Se você é um mau caráter, Deus também sabe. Se você vive de aparência, Deus Ele sabe. E os portadores da morte também sabem. E eles estão exatamente isso, esperando você morrer para levar sua alma para o inferno. Diz assim, para terminar, olha só: mas Deus lhe disse: louco, esta noite dirão, aliás, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Está aqui, olha. Aquele homem disse: poxa, eu estou bem, eu tenho tudo. E Deus disse: olha, louco, ainda hoje lhe pedirão a alma. Talvez você está me ouvindo agora e você é louco. É isso mesmo, você é louco. Você não tem se preocupado com a tua salvação. Você não tem se preocupado com a tua vida eterna. E os portadores da morte estão de olho em você. Eles estão esperando uma oportunidade para levar sua alma para o inferno. Para encerrar este vídeo, abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, por favor, capítulo 3, no versículo 17. Essa palavra aqui que eu estou falando para você não são para aqueles que não conhecem a verdade. É para você que muitas das vezes, dentro das igrejas mesmo, a verdade não é dita. Olha só o que a Bíblia fala aqui.
Diz assim, capítulo 3, no versículo 17: Pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Tem muita gente assim na igreja, orgulhosa, prepotente, acha que não precisa da ajuda mais do pastor, da ajuda do obreiro. Quando ela ouve a palavra, isso eu já ouvi, eu já sei disso aí, eu já conheço. É exatamente o que a Bíblia está falando. Olha só: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí Deus fala assim: olha, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você que está me assistindo agora, se você não tem a sua salvação, você é infeliz, você é um miserável, cego, pobre e nu. É o que diz a Bíblia. E é exatamente você que no momento que você der seu último suspiro, pode ter certeza, os portadores da morte estarão te esperando. Estarão esperando por você. Essa é a verdade não dita.